Oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais um bate-papo e o tema da nossa conversa de hoje é: sou fotógrafo, preciso me atualizar? Confesso que eu estava super ansiosa para mais um domingo, mais um café com vocês para a gente poder papear um pouquinho sobre alguns assuntos, alguns temas do nosso cotidiano que às vezes ficam atormentando a nossa cabeça aí no nosso dia a dia. E eu fiquei pensando sobre o que trazer aqui para o canal, o que trazer aqui para vocês. E aí eu me lembrei sobre algumas situações que eu vivi alguns anos atrás, sobre muitos profissionais pensarem que, por ter muitos anos de profissão, que eles sabem tudo, que não precisam se atualizar. Ou então, por já saberem exatamente o que querem, a área dentro da fotografia que querem, que não precisam conhecer outras áreas, que aquilo já está bom, que já dominam tudo sobre aquele determinado tema, aquela determinada área em que atuam e que por isso tá tudo certo. E não é bem assim que funciona. Então, quem já é mais antigo como fotógrafo, mais velho de casa e de profissão, tenho certeza que já passou por isso. E quem já está começando agora, tenho certeza que já conhece alguém que passou por isso também. Então, antes de mais nada, já manda o link desse vídeo para algum amigo, alguma amiga para poder acompanhar e assistir junto com você e tomar esse café comigo. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve agora. Já ativa também as notificações aqui no sininho. Deixa o seu like e depois de assistir não esquece também de deixar o seu comentário com alguma dúvida ou alguma sugestão aqui pra gente. Então bora lá? Antes de mais nada, um bom profissional, independente de qualquer área que ele atue, sempre vai ser aquele que busca crescimento. O conhecimento sempre vai ser a única coisa na sua vida que ninguém nesse mundo vai ser capaz de tirar de você. Por isso, quanto mais você busca, mais você vai ter e muito mais valorizado você será. Talvez não pelas pessoas, mas mais ainda por você mesmo, e é isso o que importa no final das contas. Porque se você não se valorizar como profissional, quem é que vai? A nossa valorização, primeiro ela vem da gente para depois vir do outro. Isso é o que acontece com a grande maioria dos profissionais. Muitas das vezes eles não acreditam no próprio potencial e jogam essa responsabilidade apenas no cliente. E isso faz com que ele fique frustrado por, às vezes, achar que ele não é reconhecido pelas outras pessoas, quando na verdade ele próprio não se reconhece. Nós, principalmente sendo da área da tecnologia, que envolve fotografia, precisamos sempre estar atualizados. É uma área que sempre está saindo uma edição nova, um equipamento novo, uma técnica nova. O que era atual ontem, talvez hoje não seja mais. Ou talvez até seja, porém inventaram maneiras novas de executar aquela mesma função. E por que é tão importante a gente estar atualizado? Primeiro, porque o nosso concorrente está se atualizando. E segundo, porque o nosso cliente percebe que nós estamos nos desatualizando. Com isso, nós perdemos as pessoas mais importantes para a gente nesse ramo, que são os nossos clientes, e estamos dando forças ao nosso concorrente e, como consequência disso, estamos desvalorizando quem nós somos, ou seja, desvalorizando o nosso trabalho. Afinal de contas, quem nunca ouviu falar de grandes fotógrafos, principalmente em cidades pequenas, que é o mais comum de acontecer, né? De às vezes ter um grande estúdio fotográfico que anos e anos atrás, quando não tinha ninguém com uma simples câmera, na época já tinha um estúdio grande aberto que tirava 3x4, revelava, tinha câmeras que revelavam fotos em filmes, e hoje ainda fazem o mesmo tipo de serviço e estagnaram. Pararam no tempo, não fazem nada mais. E muitas das vezes esses estúdios estão de portas fechadas, nem foram para frente. Por quê? Porque não se atualizaram, ficaram na mesmice. Então, com isso, o nosso trabalho acaba caindo por terra, acaba morrendo. E nós sabemos que fotografar é contar uma história. E nós não queremos nunca que isso se perca, que isso morra, porque uma história ela dura para sempre. E existem inúmeras maneiras de você se atualizar, seja buscando artigos, matérias em revistas, em jornais, acessando blogs, sites, redes sociais de fotógrafos que você se inspira. Sempre tem alguém que a gente se inspira, que a gente busca tá vendo fotos como fonte de inspiração, seja uma biografia,
Enfim, tem cursos online, cursos presenciais, workshops em cidades próximas, em cidades vizinhas. E o principal de tudo, talvez você mesmo tirar um tempo e para você pesquisar. Uma dica que eu sempre dou para os meus alunos em sala de aula. Pesquisem o que é comum fazer em países diferentes do nosso e em cidades e estados diferentes dos nossos. O que os outros fotógrafos costumam fazer de diferente lá? Para quê? Para que você possa trazer para a sua cidade, para o seu estado, para o seu país, talvez algo novo que possa inovar na sua cartela de clientes. E as pessoas, os clientes gostam do que é novidade, as pessoas não gostam do que é plágio. Então, quando eu falo para os meus alunos, estudem o seu concorrente, não é na maldade, eu não quero dizer olha, vai lá e faça exatamente o que o seu concorrente faz. Nunca, jamais faça isso. O que eu quero dizer é, olha o que ele faça, pesquise, para você nunca entregar menos, mas faça do seu jeito, tenha sua originalidade, tente criar a partir daquilo. Nunca ofereça menos do que aquilo que o seu concorrente oferece. Tente sempre se superar, tente sempre surpreender. E tudo que é diferente dá uma sensação de inovação. Por isso é muito importante a gente pesquisar sempre fontes novas. Uma coisa também que eu gostaria de compartilhar com vocês, algo meu, pessoal, é que bem no comecinho eu tinha em mente uma área da fotografia que eu queria seguir. E eu investi naquilo, que foi a área de retrato, ensaios, e foi aquilo que eu trabalhei durante muitos anos. E depois eu comecei a conhecer outras áreas, que foi eventos, e fui aprofundando. Mas se teve uma coisa ao longo dessa minha trajetória com fotografia que eu percebi, são que todas as áreas são extremamente maravilhosas e únicas. Teve muita coisa que eu aprendi em workshop, em cursos que não tinha nada a ver com aquilo que eu achava que era o meu foco principal. Por exemplo, meu foco principal na época era ensaio, mas teve muita coisa que eu aprendi em workshop de ensaio infantil, de newborn, de evento, que eu nunca me esqueci, que são coisas que hoje eu uso para poder ministrar aulas, por exemplo. Coisas que eu não aprendi em workshops e cursos dentro da área que eu queria mesmo. Então, muitas das vezes é muito interessante a gente fazer algo por conhecimento. Eu já tive muito aluno que virava para mim e falava assim: Fê, eu detesto edição, eu tenho mesmo que fazer um curso paralelo de Photoshop. E eu sempre falava, olha, você não tem que fazer, não é regra você fazer. Mas eu te aconselho sim, você pelo menos ter uma noção, você fazer um curso básico de edição, porque isso vai agregar mais valor ao seu trabalho, vai realçar mais a sua fotografia, vai fazer com que o seu cliente te valorize mais, você entregue algo com mais qualidade. E isso também vai agregar mais conhecimento, porque conhecimento nunca é demais. A mesma coisa foi eu anos atrás. Na época, o meu foco não era fazer cursos, workshops paralelos ao que eu queria. Mas o que eu pensei? Poxa, não custa nada eu pegar e investir um tempo, investir uma pequena quantia de dinheiro ali em mais conhecimento. Porque é algo que pode não me servir agora, mas e depois? Então tem áreas que antes não era tão usada dentro da fotografia, mas hoje eu não me arrependo nem um pouco de ter investido, porque eu usei e muito, tanto para ministrar aulas quanto para mim. Teve uma grande parte da minha vida que parte da minha agenda era cheia apenas de área da fotografia que eu tinha feito, que não era meu foco. Então pensem, se eu não tivesse investido em ter feito um curso de uma área tal anos atrás, eu não teria minha agenda naquela época preenchida. Então, conhecimento nunca é demais. Se você tem a oportunidade hoje de investir num curso de edição, mesmo que talvez você não goste, tudo bem, você não precisa se aprofundar, você não precisa ser o melhor, você não precisa saber tudo, mas pelo menos o básico, invista porque vale a pena. Se hoje você acha que a sua área da fotografia é X,
Tenta se arriscar um pouco numa área Y também, vale muito a pena você pelo menos conhecer. Não julgue, vai que você conhece, você se apaixona e descobre que aquela é a área total da sua vida. Vou dar um exemplo para vocês de algo que aconteceu comigo. Há muitos anos atrás, eu havia feito um curso de edição e um curso sobre fotografia publicitária. Eu confesso que não era nem um pouco a minha área de interesse. E passou-se ali alguns anos, para falar a verdade, até bastante, e eu nunca tinha utilizado aquilo. Usava a edição bem básica nas minhas fotos, até hoje não é algo que eu gosto de usar muito. Eu apenas gosto de realçar, mas não uso nada em excesso, não. E eu confesso para vocês que eu tive um estúdio em local fixo durante 2 anos da minha vida, onde eu atendia alguns clientes, fazia muito retrato, alguns ensaios e tudo mais. Porém, essa área de ensaios nessa época ela não estava muito em alta. E um pouco antes de eu fechar esse estúdio, a minha agenda sobreviveu graças aos meus clientes de fotografia publicitária, porque acreditem ou não, nessa época a minha agenda ficou preenchida quase toda, e ouso dizer que toda, por clientes de fotografia publicitária. Foi a época em que eu mais fotografei cardápio de pizzaria, em que eu ia nos estabelecimentos fotografar, em que as pessoas vinham até mim, iam até o meu estúdio para eu fotografar os produtos para eles, e onde eu editava essas fotos, eu criava outdoor, eu criava banner, eu criava cardápios, eu criava artes, criava logomarcas e várias outras coisas. E acabou que eu aprendi, e cada vez que eu ia fazendo, mais eu ia aprendendo, e aprendi também a gostar daquilo. Então hoje é uma área que eu gosto bastante, e eu percebi que eu tinha na verdade um preconceito. Eu ficava muito naquele quadrado, eu achava que a minha ideia fixa era apenas retrato. Eu achava que eu nunca ia usar aquele curso de fotografia publicitária, até que a necessidade bateu a minha porta. Eu pensei, poxa, o meu recurso é usar aquilo que eu tenho, e aí quando eu precisei, eu usei e vi que aquilo tinha me dado um retorno bacana na época. Eu falei, caraca, olha o quanto valeu a pena. Imagina se eu não tivesse investido, se eu não tivesse feito aquele curso naquela época. E para finalizar o nosso cafezinho, eu tenho 2 toques para poder te dar nessa tarde. O primeiro é: o segredo do aprendizado é sempre a repetição. Eu não canso de me dizer isso. Todo mundo que está à minha volta está cansado de escutar essa frase, seja os meus familiares, os meus amigos e principalmente os meus alunos. Essa foi uma frase que eu escutei e eu nunca me esqueci. E é a mais pura verdade. Quanto mais você quer aprender algo, mais você deve repetir incansavelmente. Então, se você quer gravar, fixar um conteúdo, aprender um conteúdo e deixar aquilo bem fixo na sua mente, a dica que eu sempre dou para os meus alunos é: escreva aquilo várias vezes no seu caderno de anotações, coloque como tela de plano de fundo do seu celular. A primeira coisa que você vai olhar quando você desbloquear o seu celular é aquilo. Coloca post-it colorido, seja na tela do seu computador, na sua agenda. Faça com que você olhe aquilo várias vezes durante o seu dia para que você possa lembrar. Porque vai chegar uma hora que de tanto você repetir aquilo para si mesmo, você vai acabar aprendendo. E o segundo toque que eu queria te dar é: não se canse de saber mais e de buscar mais. E quando eu digo isso, eu quero dizer o quê? Pesquise sempre novas fontes, novos meios e saia do seu quadrado, saia da mesmice. Tente sempre buscar novas fontes de inspiração e não tenha medo de criar algo, de recriar algo. E sabendo que você precisa se inspirar e buscar coisas novas todos os dias, já aproveita e já segue o nosso Instagram, porque lá eu sempre estou postando coisas novas todos os dias e tenho certeza que vai servir como uma fonte de inspiração para você. E é isso, pessoal, o nosso bate-papo, o nosso cafezinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de compartilhar algumas das coisas que eu já vivi, que alguns alunos, alguns colegas de profissão já vivenciaram e compartilharam comigo.
Espero também que vocês deixem aqui nos comentários algumas sugestões daquilo que vocês querem ver aqui como bate-papo, que vai ser um prazer conversar com vocês sobre isso. Então, um grande beijo, Deus abençoe vocês e até a próxima!